Oi, tudo bem contigo? Estamos aqui mais um vídeo, eu e a pastora falando com você e para você sobre esse livro que estamos estudando juntos, fazendo aqui os comentários, um livro chamado As 5 Linguagens do Perdão. Se você não viu os outros vídeos, há uma playlist no canal, você pode assistir lá todos os outros vídeos onde nós comentamos. Nós não estamos lendo cada capítulo, nós estamos comentando, fazendo comentários para ajudar você e para juntos aprendermos mais. Lembrando que ao final dessa série de vídeos sobre esse livro, nós vamos fazer uma live e aí nós vamos divulgar a data certinho para tirar todas as dúvidas, fazer um resumão de tudo e bater um papo muito legal. Mas agora nós vamos então falar sobre o capítulo 9, pastora. Então, gente, o capítulo 9 fala sobre aprender a perdoar. Então, diferente dos outros capítulos que está falando como fazer o pedido de perdão, nesse capítulo vai falar como receber o pedido de perdão. Então, assim, só para deixar claro que o pedido, tu só precisa fazer um pedido de perdão para outra pessoa quando há uma ofensa, né? Então, se não há ofensa, não há necessidade de fazer um pedido de perdão, porque não houve ofensa. Então, no momento em que se entende que houve uma ofensa, principalmente de teor moral, que a maioria das ofensas são, né, de teor moral, precisa então haver um pedido de perdão, certo? Então, conceder o perdão significa que o erro do outro significa que tu não quer que o erro do outro continue sendo uma barreira entre o relacionamento de vocês. Então, como a gente já falou lá nos capítulos iniciais, lá no primeiro capítulo, tu só pede perdão para alguém e tu só concede o perdão quando tu não quer mais, quando tu quer que esse relacionamento, né, seja restabelecido, né? Porque no momento em que houve uma ofensa, há uma ruptura, e no momento em que se há um pedido de perdão, esse relacionamento é restabelecido. Então, conceder o perdão, né, tem muito a ver com isso, com a vontade de querer que esse relacionamento seja restabelecido. E é desse jeito aí. Uma das coisas que eu anotei do livro nesse capítulo é que fala exatamente isso que a pastora disse, que toda vez que alguém apresenta a ti um pedido de perdão e de desculpa sincero, e a gente vai falar mais sobre ser sincero mais pro final do vídeo, ela faz por dois objetivos. Além de receber o perdão, ela está querendo o perdão, então porque a consciência dela está acusando, ela também, como a pastora falou, quer restaurar o relacionamento. Mas agora, para nós cristãos, o que é perdão? O que representa para nós perdão? O que significa essa palavra? Perdão significa levar para longe ou usar de graça para alguém. Então, levar para longe eu levo para longe o seu erro, eu levo para longe aquilo que você fez contra mim. Quer dizer, isso não vai ficar mais o nosso caminho. Então, perdoar é tirar para longe, jogar longe aquela situação, aquela memória, aquele dano, tu vai jogar longe. Não quer dizer, a gente vai falar também no final, que não há consequências sobre um erro, mesmo que ele foi perdoado. Assim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas isso significa o perdão. E falando de perdão, é interessante nós vermos que a Bíblia fala muito, nos dá muitas orientações, né? E fala o seguinte, o autor fala, nós nunca estamos separados do amor de Deus, mas nossa desobediência nos separa da comunhão com Ele. Uma pessoa, ela pode nos ferir, e nós vamos continuar amando ela, mas o nosso instinto, a nossa natureza é, eu não fico perto de alguém que me fere. O perdão não é para que a pessoa volte a me amar. O perdão é para que haja uma restauração no relacionamento. Então isso tem que ficar bem claro. Assim como Deus nos ama, nós pecando ou não. Mas quando nós pecamos, nós estamos separados dele. Essa é a consequência, é a separação. Ele continua nos amando. Agora, quando nós pedimos perdão a Ele, um perdão sincero, então Ele restaura, Deus restaura a nossa conexão com Ele. Não é nós que restauramos a nossa conexão com Deus. É Deus que restaura a nossa conexão com Ele a partir do nosso pedido de perdão. E é isso aí, pastora. E aí, se o outro não quiser me pedir perdão, o que a gente faz? Ele fala ali que
a gente deve confrontar então o outro. Então vamos supor, o outro não percebeu que me ofendeu, né? Sei lá, ou percebeu e não, sei lá, deixou quieto, enfim. E eu preciso, né? Necessito desse pedido de perdão porque eu gostaria que houvesse um restabelecimento desse relacionamento. Então, o que eu faço? Né? Jesus nos ensina na Bíblia que a gente deve ir até o nosso irmão e falar com ele, né? Ó, tu fez isso pra mim, né? Me ofendeu, lá, lá, lá. E aí, a outra pessoa... Aí a gente espera, né, que a outra pessoa queira ou não fazer o pedido de desculpa. E se mesmo assim, mesmo que eu fui lá, conversei com a pessoa e a pessoa mesmo assim não admitiu o erro, não me pediu perdão. E aí o que eu faço? A Bíblia fala, né, que a gente deve então ter uma segunda conversa com essa pessoa. Ou, né, trazer testemunhas junto, né, que estejam compartilhando, né, dessa conversa para ajudar, enfim, quer acrescentar No alguma processo de reconciliação. E se a pessoa mesmo assim não quiser? O que se faz? Tchau e benção. Tchau e benção. Se a pessoa não está disposta a engolir o orgulho dela para restaurar o relacionamento com pedido de perdão, então ela está querendo dizer para nós que ela não quer relacionamento conosco, né? Que o orgulho dela, que o que ela pensa é mais importante do que a relação. Eu acho interessante, né, uma coisa que o autor deixou bem frisado ali no livro, é que Jesus, ele não fala para nós que a gente deve perdoar alguém que não nos pede perdão, tá? Tá bem claro na Bíblia isso. Então, isso é bem importante frisar isso. Jesus, de nenhuma forma, fala que a gente deve perdoar se a pessoa não reconhecer a ofensa e não nos pedir perdão. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, vai lá e fala com a pessoa, né? Tenta porque às vezes a pessoa não sabe que pediu perdão, que cometeu um erro contigo, né? E que precisa pedir esse perdão. Então é interessante entender isso, assim, que a gente não é obrigado a liberar perdão para alguém que não nos pediu perdão. Né? Acho que no capítulo 1 ele cita as passagens e tal, a gente falou um pouco sobre isso no livro, no vídeo porque fez. Não tem como restaurar um relacionamento que a pessoa não quer restaurar. Não tem como tu perdoar alguém se o perdão é para restauração. Não tem como nós sermos perdoadores se não houve o pedido de perdão. Entende? Jesus ama a todos, mas ele perdoa todos aqueles que reconhecem e pedem perdão. Há perdão para todos, mas para receber o perdão precisa ser confessado o erro e pedido o perdão, haver o arrependimento. Muitas vezes, não, mas Jesus fala que nós temos que perdoar os nossos ofensores assim como Deus nos perdoa. Exato, mas a gente só pode perdoar uma pessoa se ela está arrependida. Então, se a pessoa não está arrependida, né, a gente falou, olha, tu fez isso, aquilo, me magoou e tal, e a pessoa, se justificar e tal, sei lá, ok, não resolver conceder esse perdão, então você tenta mais uma vez depois de novo, né, tenta levar testemunhas e tal. Se você não quiser tentar de novo, também não precisa tentar, né, mas entenda que você não é obrigado a liberar perdão para essa pessoa que não te pediu perdão. O que tu tem que fazer? Tem que orar e falar para Deus, olha, tu sabe o que aconteceu, tu sabe que eu procurei essa pessoa conforme a tua palavra ensina, e eu fui conversar com essa pessoa, né, se recusou a querer restaurar o relacionamento, se recusou a confessar aquilo que ela fez, né, contra mim, se recusou a me pedir perdão. Então, eu quero te pedir perdão por ter ficado com mágoa e com raiva dessa pessoa, né, porque daí é o nosso papel pedir para Deus perdão pela raiva e pela mágoa que a gente ficou guardado dessa pessoa, pelo que a pessoa nos feriu, e é normal. Sentir a raiva e a mágoa não é errado. O errado é que a maioria das vezes, quando a gente está com raiva e magoado, a gente comete pecados.
Porque daí a gente tá com raiva, a gente fala mal dessa pessoa pros outros, a gente degrina a imagem da pessoa, a gente tá magoado, a gente fica dando indireta, a gente faz coisas contra a pessoa. Então, sentir mágoa e raiva não está errado, não é pecado. Mas o que tu faz, o que tu fez com essa mágoa e com essa raiva, aí sim é errado e aí sim tem que pedir perdão pra Deus. Então, pedir perdão pra Deus pelas coisas que tu fez pela raiva, através da raiva e da mágoa, né? Aí no momento em que tu pediu o perdão para Deus, entrega. Deus, eu coloco a justiça dessa situação nas tuas mãos, porque tu sabe que eu tentei fazer a minha parte e essa pessoa não aceitou, né? Então eu te entrego essa pessoa nas tuas mãos e confie que Deus vai fazer a justiça, porque Deus sempre é justo. Ali ele fala também no livro que Jesus, ele sempre falava, né? Entregava para Deus. Ele tinha certeza de que Deus ia fazer a justiça. Né? Então, quando as pessoas, né, a palavra fala que quando as pessoas humilhavam ele, xingavam ele, faziam coisas contra ele, ele não respondia, ele não fazia nada, ele não deixava a mágoa e a raiva fazerem ele pecar, e ele simplesmente deixava com que Deus resolvesse essa situação para ele. Né? É bem interessante isso. Quer colocar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Então, e se a pessoa que pede desculpa pra gente não usa a nossa linguagem? E eu achei bem interessante, assim, porque o fato de saber as linguagens do perdão faz com que a gente observe a forma com que o outro está falando, né? E se a pessoa não fala na nossa linguagem, por que é importante que o outro peça perdão na nossa linguagem? Porque aí sim a gente vai conseguir ver uma sinceridade. Então não é por capricho, porque o outro tem que falar a minha linguagem, mas é que quando tu fala a linguagem do outro, o outro entende que tu está sendo sincero. Então tu só precisa aprender a linguagem do outro porque tu quer que a outra pessoa entenda que tu está sendo sincero. Então é por isso que tu tem que fazer um esforço de aprender a linguagem, principalmente do seu cônjuge. Só por isso, simplesmente por isso. E daí vamos supor que o outro não leu o livro, o outro não sabe sobre as linguagens do perdão. E agora, como que eu vou ver sinceridade na outra pessoa? Observe, tá? Quando a pessoa vir te pedir perdão, observe qual linguagem ela está usando para te pedir perdão. Se ela está usando alguma linguagem, se ela não está justificando. E aí você decida se você vai querer conceder o perdão para essa pessoa ou não. Eu quero, uma coisa que o autor fala ali no livro que eu achei bem interessante é que tu não é obrigado a dar uma resposta imediata, tá? Não existe só sim ou não. Tu pode dizer, sim, eu quero te perdoar, porém eu não consigo ver sinceridade nas tuas palavras nesse momento, mas eu gostaria que tu me desse um tempo para pensar sobre isso, né? Observasse um pouco mais as tuas atitudes e tal. Então, tu está dando uma concessão, tu não está dando pedido de perdão, mas tu está falando assim, não, eu quero te perdoar, mas eu preciso observar e pensar um pouco mais sobre isso. Não é errado, tu tem essas 3 opções, ou sim ou não, ou deixa eu pensar, principalmente se o outro não usou a tua linguagem, porque daí a gente, normalmente, quando o outro não usa a nossa linguagem, a gente fica achando assim, não, tá faltando sinceridade, mas às vezes seja só porque a pessoa tá falando na própria linguagem dela, porque ela não tem um entendimento sobre as linguagens. Então é bem interessante que tu observe como que a pessoa se comporta, se a pessoa tá tentando se redimir de alguma outra forma também, e aí você vai vendo se você vai conceder o perdão para essa pessoa e querer se reaproximar ou não. E aí eu acho que já entra aquele ponto também dos exemplos que ele dá, da questão de não ser rápido em perdoar, para ver realmente a situação, porque tem situações e situações. Tem questões menos graves e mais graves, como assim, como consequência. O cara que tinha 3 famílias ao mesmo tempo, ele chega na mulher número 1 e fala, me perdoe, eu tenho outras 2 famílias fora nossa aqui. Não é uma coisa fácil de perdoar e não é uma coisa simples de resolver. Porque daí não é só uma questão moral, né? Que nem a gente estava falando ali no início. Exato. Que me ofendeu, que me prejudicou, que tentou passar perna, me roubou um dinheiro. Não, uma pessoa, ela fez algo, né, muito grave, que também tem a ver com a ligação com o caráter. Né? Então, tipo, essas questões de moralidade sexual, nessas questões
tramposice. Financeiras, né? Tipo, que a Também. pessoa está prejudicando, de certa forma, a família, o casamento ou o amigo, tipo, tem uma empresa junto, roubou o dinheiro, alguma coisa assim. Então, quando há algo grave, que existe um delito ali junto na situação, aí sim precisa haver uma concessão maior. Mesmo que a pessoa falou na tua linguagem, precisa haver, então, né, uma concessão. Porque, ele me pediu perdão na minha linguagem e eu, em sinceridade, perdoei. Então, tu perdoou rápido. Tipo, a pessoa... não, o Ander me pediu perdão por ter me traído, daí eu... Tá, beleza, não tem problema. E daí, pronto, passou. Não E pedi, aí... não. E daí, tá, passou. Vamos E cuidar daí, desses exemplos aí. Sim, mas é melhor usar o teu exemplo do que usar outros exemplos. Então, aí o que acontece? Ele me pede perdão, beleza, perdoei. Aí daqui a pouco, depois, tipo assim, perdoei, entendeu? Perdoei totalmente. Como se ele tivesse, sei lá, Nunca. mentido pra mim. Tá, mas vamos focar aqui no assunto. Vamos supor que ele decidiu me perdoar, beleza. Eu decidi perdoar ele, Tá beleza. perdoado, 7 palmos abaixo da terra. Ai. Então, mas aí eu vou ter que pedir perdão pra Deus depois. Enfim, agora até me perdi. Então, vamos supor que ele me traiu e eu concedi o perdão. Concedi o perdão como se ele tivesse só mentido pra mim ou me ofendido, por exemplo. E pronto. Aí depois de 5 anos eu descubro que ele continua com caso extraconjugal, que tal, porque eu simplesmente liberei perdão e esqueci. Quando acontece uma situação que a gente vê que tem uma questão de caráter ligado junto, né, seja o que for, eu tô dando o exemplo da traição, mas pode ser inúmeros exemplos, né, cada um sabe de si. Quando existe uma situação assim de caráter mesmo, você precisa também colocar regras, né? E ali ele cita muitos exemplos de o que tu pode fazer. Se é questão financeira, né? A pessoa que pediu desculpas para provar a sinceridade, dá todas as contas, dá todos os acessos a e-mails, a contas digitais, a cartão, a banco. Se o outro que tá pedindo desculpa, né, teve um problema de moralidade sexual, dá todas as contas, acesso a todos os celulares, aplicativos, né, e conta e tal. Permitir que o outro ligue, me mostra, manda uma foto para saber onde é que se eu quero ter certeza onde é que tu tá e tal. Então tem que haver um acordo de tipo, eu quero te conceder perdão, eu vejo sinceridade na tua parte, gostaria de te conceder perdão, mas então a gente precisa fazer alguma coisa para que eu consiga retomar a confiança em ti. Então, mesmo que tu queira, tipo assim, tá perdoado, deu, vi sinceridade e ok. Se há uma questão de caráter mesmo, precisa haver, então, um acordo para que o outro consiga confiar. Não é assim, mas é meu marido, eu vou confiar. Não, gente, não confie. Precisa dar conceder o perdão conforme a pessoa for apresentando sinais de mudança, porque questão de caráter realmente precisa ser trabalhado. Não adianta só dizer assim, eu vou conceder perdão, eu vou confiar totalmente, se a pessoa fizer errado, aí eu vou tipo, ela que arca com as consequências. Não, tu vai arcar com as consequências também, porque tu vai sofrer, tu vai ficar chateado, então é muito importante que haja, sim, um interesse mútuo. E até se o outro conceder as senhas, permitir que haja essa questão, tu também vai ver sinceridade da parte da pessoa. Não, a pessoa realmente ela tá querendo que mostrar que mudou, que quer mudar, né? Tem mais alguma coisa pra falar sobre eu tô de boa. Já que já me colocou em adultério aí, eu acho que é isso. Aqui ele fala... pra voltar confiada aí, observar o dia a dia, os pequenos sinais de mudança e tal. E aí ali ele fala assim no final, ele fala o que o perdão não pode fazer. E é interessante, né? Isso me chamou muita atenção. O que o perdão não pode fazer? Então, o perdão, quando a gente faz coisas que prejudicam outras pessoas, as consequências desses atos nunca são removidas. Vamos supor,
eu dei um soco na cara do pastor e ele quebrou a mandíbula, né? Ali ele dá um exemplo parecido com esse. Tá, ele vai fazer, eu vou pedir perdão pra ele vai me perdoar, ele vai fazer uma cirurgia, sei lá, mas a boca dele nunca mais vai ficar igual, nunca mais, né? Então, então o que acontece é que é justamente isso, é uma questão de entender que o perdão, ele não vai tirar as consequências do que foi acontecido. Tu vai perdoar de coração, vai dizer assim, eu vou olhar pra isso aqui, eu nunca mais vou te culpar, né, por isso que aconteceu, por isso que eu tô te perdoando, mas a consequência vai estar sempre ali. Em qualquer área, em qualquer coisa. Sim, eu tô falando uma coisa banal, né, mas eu falo de qualquer outra situação, né. Não tira. As consequências dos atos não são removidas, então o perdão não pode remover consequência de nada que aconteceu. E o perdão não acaba com todos os sentimentos de dor, né, infelizmente tu vai sentir dor se lembrar da situação. O que tu não pode é voltar com aquele sentimento lá de antes de pedir perdão. Mas agora, de vez em quando, tu vai lembrar da situação, tu pode ser que sinta dor. Porque né? a dor, ela é uma memória também, né? Sim, ele fala especificamente sobre isso. A dor é uma memória. É uma memória. Então, tipo assim, se tu vai falar sobre o assunto e chorar, Vai não significa que tu não liberou perdão. Significa que aquilo ali te dói. Te dói por quê? Porque envolveu sentimentos, porque envolveu traição, né, de confiança, de amor, enfim. Então, é interessante essas duas colocações dele, porque às vezes a gente acha, eu liberei, não, se eu tô chorando quando eu tô contando pra outra pessoa essa situação, então é porque eu não liberei perdão. Não, o não liberar perdão tem a ver com outra coisa, né? Então, é interessante também conseguir avaliar isso. E é isso aí, né, pastora? Chegamos ao final de mais um capítulo. Esse capítulo é bem comprido, assim. Tem que ler e reler ele. Não, é importante ler ele porque ele tem muito mais coisas que a gente não falou aqui. A gente tentou, assim, ver as coisas mais importantes, né? E dar uma boa resumida. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. Logo mais sai mais um vídeo aí da nossa série de vídeos das 5 linguagens do perdão. Até mais.